Ir ou não ir, fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, falar ou não falar. Será que essa roupa realmente ficou boa? Decisões. Vocês puderam perceber que nós funcionamos por decisões. Em qualquer momento do dia, uma pergunta pode ser feita e uma resposta terá que ser dada, ou uma reação para cada ação. E deixa eu perguntar, você tem critérios para poder corresponder, decidir acerca do que você está vendo e ouvindo? Acerca do que você vai comprar? Sobre o que você tem que agir? Você tem algum critério? Ou você simplesmente age no seu impulso? Cuidado, pois para cada ação há uma consequência, há uma reação. Todo cuidado com tudo é de extrema importância. Tenha critérios sobre tudo na vida. É atribuída ao saudoso pastor Billy Graham a seguinte frase: ore pelas suas decisões para não ter que orar pelas suas consequências. Ore sobre tudo, irmãos, sem exceções. Quer viver o melhor de Deus nessa terra? Seja você um homem, seja você uma mulher, seja você um adolescente, seja você um jovem de oração. Pais, ensinem os seus filhos a agirem com oração sobre tudo. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento um episódio bíblico que é muito interessante e tem tudo a ver com essa ministração de agora. Essa passagem está no livro de Josué, no capítulo 9. Vou fazer aqui a leitura de alguns versos. Irmãos, é muito importante mesmo. Eu sempre oro a Deus, pedindo a Deus uma direção de qual tema vai estar aqui e do que vai ser abordado. Eu não venho aqui simplesmente começar a falar de forma aleatória, não. Eu sempre oro pedindo a Deus sabedoria. Olha a importância da oração. Tenha esse hábito de orar por tudo e sobre tudo. Olha o título desse capítulo aqui, Josué capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Deixa aqui dar um spoiler dessa passagem aqui, desse capítulo. Irmãos, Josué era um grande homem de Deus. Josué foi aquele que sucedeu o grande Moisés. Moisés, aquele que orou e o mar se abriu. Moisés, aquele que orava e Deus enviava o pão todos os dias, mais conhecido como maná. Moisés, o mesmo que orava e Deus enviava a carne. Moisés, o mesmo que orou e até mesmo da pedra, da penha, da rocha saiu água. E Josué veio a suceder a liderança de Moisés. Eu entendo que errar é humano, errar é nosso, gente. Mesmo orando, tem o meu lado humano que é inclinado por uma coisa ou outra e a gente acaba, às vezes, ignorando a voz de Deus, a percepção que Deus está nos dando. Isso é humano, isso é uma coisa nossa. Eu sei que você também tem as suas gafes, mas podemos e devemos aprender com erros de pessoas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. A vocês que vivem hoje a adolescência, a juventude, ouça a voz da experiência do seu pai, ouça a voz da experiência dos seus avós. Se eles estão falando, meu jovem, não faça isso, não faça aquilo, é porque um dia aquele ancião que hoje você chama de avô, de avó, já foram jovens, já foram adolescentes como você. Aprenda com a voz da experiência. Vem comigo para a leitura, porque ela é interessante. Mesmo Josué sendo sucessor de um grande homem de Deus, mesmo Josué vivendo milagres, orando e Deus respondendo de forma extraordinária, um dado dia, o próprio Josué vai se descuidar. E como sempre, há consequências. Vem comigo para a leitura. O verso 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão
nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Dá para ver que a situação é delicada aqui para Josué, não dá? Ao verso 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, Ai era o nome de uma cidade que Josué conquistou, usaram também de astúcia. Astúcia é o mesmo que engano. Vamos aqui. E foram e se fingiram, estão fingindo, estão mentindo, estão encenando uma situação. E se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, ou seja, já estava tudo estragado. Eles estavam mal vestidos, com aspecto de velhos. Irmãos, o povo gibeonita aqui estão encenando uma situação para poder enganar o homem de Deus. Vem comigo. O verso 6. E viera Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco, ou seja, aliança conosco. Vem aqui para o verso de número 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua previsão e não pediram conselho à boca do Senhor. Não pediram conselho a Deus. Não fizeram uma oração. Com base no cenário montado, naquela performance, os maiorais das tribos de Israel ficaram comovidos. O próprio Josué chega até mesmo a coçar a cabeça, algo o incomoda, mas ninguém faz a oração. Ninguém pergunta a Deus, Senhor, esse povo, eu posso dar um voto de confiança? Senhor, eu posso fazer aliança? Josué suspeita. E olha interessante. Às vezes nós suspeitamos de algo e ainda assim ignoramos o nosso instinto. Na verdade, o que nós chamamos de instinto é o famoso toque de Deus. Meu filho, minha filha, não façam isso. Meu filho, minha filha, não vão por esse caminho. Amados, todo cuidado é pouco. Se bateu uma desconfiança, Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo comprar? A questão é que quando olhamos para certas propostas e essas propostas nos fascinam, a gente quer ir, a gente quer comprar, a gente quer fazer. E mesmo orando, isso aqui é forte de se falar, e mesmo orando, e a resposta de Deus sendo não, mas pastor, quando é que eu sei que Deus falou não? Vai falar não. É fácil. Quando você olhar para um caminho, quando você olhar para o item que você quer comprar, quando você olhar para o que você tem que fazer e sentir um incômodo, sentir um tipo de mal, um tipo de aperto, amados, isso é Deus falando, não faça, não compre, não vá. Mas o problema é que às vezes a gente quer ir. O problema é que às vezes a gente quer comprar. Senhor, é tão bonito, olha, vai ficar tão bonito comigo. Só que há consequências. Ore por tudo e esteja disposto a ser obediente. Ô filho, lembra da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, quando o pai e mãe falavam assim, meu filho, quando vem com essa expressão assim, meu filho, aí vem coisa. Mas a gente não tem aquela visão de pai e de mãe. Pois bem, hoje você é um pai, hoje você é uma mãe, e mesmo sendo pai e mãe, nós temos um pai maior, que é o nosso Deus. Ore por tudo. Tenha esse santo hábito de orar. É também atribuído ao saudoso Billy Graham a seguinte expressão: quando você não souber o que fazer, faça uma oração. Quando você achar que sabe o que deve fazer, ore em dobro. Porque quando for o momento de você falar, de você ir, de você agir,
que você fazer, que você comprar, você vai comprar em paz. Que Deus possa te guiar nas suas decisões. E talvez você tenha uma decisão para tomar hoje, ou amanhã, ou até em algum momento do decorrer desse ano. Mas faça tudo sempre apresentando ao nosso bom Deus. Amém? Priorize Deus em cada passo, em cada ação, e você vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Amém? Cuidado com as suas decisões. Paz.